Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o teste de aptidão física, especificamente o da Guarda Municipal de Niterói, que foi o último concurso que vocês sabem foi aprovada na Objetivo. E hoje eu convidei para gravar esse vídeo a Ingrid, e para quem não conhece a Ingrid, ela me ajudou muito no dia do TAF, então o principal foco desse vídeo não é nem falar sobre a preparação e como foi o TAF, mas como é possível você encontrar pessoas que estão dispostas a te ajudar a fazer com que você alcance o seu melhor num ambiente altamente competitivo, como é o TAF, né? Um ambiente eliminatório. Então, é muito importante a gente saber lidar com essas pressões psicológicas e se preparar bem para esse momento. E por isso que eu convidei a Ingrid, né? E, para quem não sabe, foi o primeiro concurso de carreiras relacionadas à segurança pública que a Ingrid fez. E ela já teve um resultado expressivo, um resultado altamente expressivo, né? Ela passou na Objetiva, passou pro TAF, agora a gente tá indo pro teste psicológico e ela tá indo super bem no primeiro concurso. Então, ela vai se apresentar um pouquinho pra vocês e falar como é que foi a preparação dela nesse meio tempo, né? Oi, gente, é um prazer estar aqui falando a primeira vez com vocês sobre o TAF, que pra mim foi altamente... Não foi complexo, mas foi causou um pouco nervosismo. E para uma primeira vez foi um pouco difícil, mas deu tudo certo. E a gente vai falar um pouquinho, como a Marcela disse, eu ajudei naquelas, né? A gente teve um amparo uma com a outra, foi uma prova bem legal. Apesar de sermos concorrentes, acho que o que é válido é a ajuda, enfim. E deu tudo certo, mas a gente vai contar um pouquinho melhor, a Marcela vai falar aí pra vocês o que aconteceu lá. Mas seu objetivo... Tem uma prova específica que você queira mais? Seu objetivo é alcançar qual órgão? O que você quer fazer? A princípio, óbvio, óbvio não. Acho que a grande maioria dos concurseiros, das pessoas, visam a Polícia Federal, que é um órgão que muita gente tenta, enfim, é muito difícil. Eu queria muito ter feito a última prova da Polícia Federal, mas acabei trabalhando, na época não me inscrevi, mas não fui na prova. Mas assim, eu quero seguir carreira policial. Tô começando pela Guarda Municipal de Niterói porque foram vários pontos que me fizeram fazer a prova. Apesar de eu não me preparar há tanto tempo, eu tô entrando nesse mundo agora de estudos, então eu comecei pela Guarda, não estudei há tanto tempo, acho que foram uns 2 meses mais ou menos que eu me preparei para a prova objetiva. E a minha tendência é, passando ou não nas próximas fases, eu seguir carreira policial. Pretendo fazer para a Polícia Civil daqui do Rio, talvez se abrirem para outros estados, não sei. E futuramente gostaria muito de continuar estudando, mesmo passando por alguma outra prova, para tentar para a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal. Uhum. E para quem não sabe, a Ingrid ela é formada em TI. Mas eu acho que acontece com 90% dos concurseiros dessa área, a gente acaba fazendo um curso, uma graduação e acaba se apaixonando pelas carreiras policiais por diversos outros motivos. Foi o que aconteceu com você, né? Porque ela comenta jogos com tiros, com armas, gente. Ó, escutem essa. Não, assim, eu não sei. Eu acho que é uma coisa interna minha. Esse meu envolvimento com investigação, com carreira policial, vem desde sempre. Eu sempre gostei de jogar Counter-Strike, não sei se a maioria das pessoas conhecem, mas é um jogo antigo que a maioria das pessoas assim da nossa faixa etária jogava em Lan House. Tenho esse envolvimento com o jogo, sempre gostei de investigação de filmes, de séries. E aí, quando eu pensei lá na minha casa, meu irmão e meu pai, eles são concursados. E sempre rolou um pouco dessa coisa de Ingrid, você tem que ser concursada também. Tem a pressão familiar. Tem. Só que no meu caso, eu nunca me interessei muito pela parte administrativa, digamos assim. Uhum. Eu não me vejo muito trabalhando em escritório, é uma coisa que pra mim não é a minha pegada. Mas a carreira policial já me encanta. Eu sempre disse que se fosse para ser servidora pública, eu queria seguir carreira policial. Então acho que não sei, eu não entendo esse histórico meu, mas assim, eu sempre tive essa empatia, esse gosto. Sim, até porque é bem mais dinâmico do que você ficar ali sentado. Sim. 8 horas do seu dia, no escritório. É outra pegada. Eu acho que assim, se a gente pudesse passar uma dica principal nesse vídeo, seria você se preparar
bem antes de um TAF. Mesmo que você ache que você não vá passar numa objetiva, é importante você já estar preparado, porque a vida é uma caixinha de surpresas, né? A gente acha que a gente foi bem, acha que a gente foi mal, mas acaba sendo convocado para um TAF e às vezes o resultado da prova objetiva pro dia do TAF é menos de um mês, o que aconteceu no nosso caso. Então, você já tem que estar ali praticando exercícios de forma diariamente, né? Fazendo parte do seu dia a dia. Você sentiu isso? Assim, você já tinha uma preparação, né? Eu pratico atividade física há bastante tempo, eu sempre gostei, me faz muito bem. E pro TAF, como eu já tinha interesse na Polícia Federal, eu já vinha treinando, eu olhei no edital o que caía mais ou menos, e já vinha, tentei regular os meus exercícios, né? Pro que cairia no TAF da Polícia Federal. Aí acabou que na época eu não fiz a prova, mas praticamente desde o ano passado que eu venho treinando, e quando eu me inscrevi pro da Guarda Municipal, automaticamente eu já olhei o edital, e aí no mesmo dia eu já pedi pra pessoa que passa o meu treino, que monta a minha série, pra ela fazer uma série que fosse voltada pra preparação do TAF. E aí comecei a treinar, porque eu não tinha, por exemplo, a flexão pra mim era muito difícil. Eu não conseguia fazer, 5 seguidas. Então foi algo que eu comecei a treinar. Corrida eu já treinava. Então, assim, algumas coisas eu só fui ajustando. Outras eu comecei do zero, como a flexão. E ano passado eu fazia barra também, porque na Polícia Federal cai barra e tudo mais. Mas assim, no meu caso, eu já treinava, eu já tinha um preparo físico regular, eu diria. Só que o que acontece na maioria das pessoas? Elas acham que vai chegar lá e consegue numa corrida fazer uma caminhada. O que a gente viu que não rola. Porque assim, não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, mas é algo que você precisa ter um preparo físico bom. Porque, assim como a prova objetiva, o TAF, ele te elimina. Você pode sair do concurso ali. Então, às vezes a pessoa fica tão focada em estudar e esquece que o preparo físico é algo muito importante para quem segue carreira policial. Então, assim, eu vejo, por exemplo, esses dias eu falei com uma amiga, ela estuda para carreira militar. E ela falou que a prova de corrida dela ela conseguiria fazer andando. Eu não sei exatamente... Pois eu não sei exatamente se é possível, enfim, pela quilometragem, como que é. Porque eu nunca me aprofundei. Mas eu acho isso estranho, porque não faz sentido você fazer uma prova que é eliminatória e você conseguir caminhar. Então, eu acho que esse é o pensamento que ela teve, que ela compartilhou comigo, eu acho que a maioria das pessoas tem. E que acaba sendo um grande problema. É verdade, porque na hora de se pegar bandido, gente, você não vai poder caminhar pra ele, vai poder correr. Ou então o bandido te pega, né? E outra coisa também é a alimentação, né? Porque pelo menos eu tive esse problema, assim. Eu achei que o TAF ia ser muito rápido. E chega na hora, você não sabe como vai ser, demora mesmo. E eu não levei uma alimentação adequada pra lá. Graças a Deus, vários anjos da guarda me salvaram lá. Mas eu não levei. E é importante você ter esse preparo na hora de se planejar para um TAF. Comer bem antes, comer bem durante e depois, né? O mesmo pensamento da Marcela foi o meu. Eu também achei que ia ser rápido. Que foi uma coisa assim, que demorou muito. Eu acho que a espera foi algo que a gente pode até também falar depois. Mas a alimentação é importantíssimo. Porque esse tempo de espera... Eu achava que, por exemplo, eu ia chegar lá, a gente ia fazer as abdominais, as flexões, já ia correr e acabou. Não, assim, a gente espera muito tempo. Então, esse desgaste que você acaba tendo durante esse tempo é ruim. Então, é bom você ter uma água, é bom você ter algum alimento leve, não precisa ser nada muito pesado. Eu, por exemplo, levei uma banana, um iogurte que eu não cheguei a tomar, mas a banana foi o suficiente pra mim, pra me manter ali com gás, pra quando eu fosse fazer a corrida eu fizesse bem. Então, acho que ter esse planejamento quanto à alimentação é primordial. E tem a questão psicológica também, porque quando você chega no TAF, você chega com um monte de gente. E você fica naquele momento, né, de tensão, e tem várias etapas. E depois esperar pra outra, você escuta as pessoas conversando, falando, e geralmente sempre tem aquelas pessoas que querem comentar sobre o quanto elas são maravilhosas, quanto elas já bateram índices recordes, que elas são assim, os Bolt da vida. E aí você tem que aprender a lidar com isso. Ou você fica escutando esse tipo de comentário, esse tipo de assunto, e acaba, de certa forma, absorvendo. Pode ser que você se sinta mal. Ou não, você pode pensar sobre outras coisas, focar em outras coisas, meditar sobre outras coisas. E acaba que você
tem a oportunidade também de fazer amizades, conhecer pessoas ali, até pra abstrair. Foi o que aconteceu no nosso caso. Eu tava muito nervosa antes do abdominal. Então, eu fiquei tão nervosa que eu olhei pra Ingrid e falei assim, boa sorte, tá? Boa sorte. E a partir dali, a gente começou a puxar outros assuntos e conversar. Eu tive a sorte de conhecer ela. E ela é uma pessoa que estava ali de coração aberto, querendo também conversar e aliviar a tensão. Então, tem muito isso de você saber lidar com a questão psicológica, né? Você fez aqui algum mantra, alguma coisa assim, pra ficar bem ali, toda plena ali na hora da prova? Então, pra mim foi um dia, assim, bem difícil. Na verdade, eu comecei bem nervosa. Cheguei lá na prova, tava trêmula. Meu irmão e minha cunhada me deixaram na porta, me chamaram, eu não ouvi. Tava bem nervosa, mas acho que mais pelo fato de eu treinar bastante tempo e eu acabei me cobrando muito. E aí a espera foi algo também que eu acho que mexeu um pouco comigo, porque eu achei, como eu disse anteriormente, que ia ser mais rápido. E acabou que demorou muito. Até tinha comentado contigo no dia da prova. Durante essa espera, isso logo no começo, para assinar o papel, eu fui cercada por um grupo de meninas que estava na minha frente, por um grupo de meninas que estava atrás. E assim, as conversas paralelas eram sempre ou sobre, mas eu corro em 10 minutos, mas eu corro em 11, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Assim, eu acho que ok, era uma conversa delas, eu tava ali, sabe, infelizmente eu tava ilhada. Só que ao mesmo tempo, eu não podia me deixar tomar por aquele sentimento, porque assim, você começa a se questionar, será que eu vou conseguir mesmo fazer esse tempo? Será que vai dar certo? Porque você vê as outras pessoas aparentemente tão preparadas que você começa a se questionar. Então, assim, o fator principal é não deixar as pessoas entrarem na mente, sabe? É tentar abstrair. De começo foi bem difícil, mas acabou que depois a gente se conheceu, a gente começou a conversar. E, assim, o nosso parâmetro de conversa era completamente diferente. A gente já conversava coisas além. O que faz, eu acho que a mente abstrair e passar um pouco o nervosismo. Porque esse lance de quanto mais você pensa e quanto mais você sei lá, se cobra, é pior. Que aí te causa mais nervosismo e às vezes no meu caso, eu me preparei tanto na hora do abdominal, que foi o primeiro, parece que não sei, eu me perdi ali, porque eu tava tão nervosa que você tem que pensar no pé batendo no chão, na mão batendo no chão, na amplitude perfeita, o cara do seu lado contando, e se ele não conta, porque, por exemplo, no teste ele segue uma sequência, e se você erra no caso do abdominal, se você não faz do jeito que eles querem, ele continua contando. Então, se ele faz 5 e não fez o sexto correto, ele volta pro 5. Isso, no psicológico, assim, você já desespera, porque querendo ou não, porque no meu caso, eu treinava, em 1 minuto eu conseguia fazer, na verdade, 50 segundos eu conseguia fazer as 25 abdominais. E aí, quando você erra você já pensa no tempo e fala, cara, eu tenho mais tantos segundos pra fazer. E isso é bem desesperador. E só pra contextualizar, a gente tinha que fazer 25 abdominais remador, 20 flexões com os joelhos apoiados, né? E correr 100 metros em 22 segundos, que é a corrida, né, de explosão. E correr em 12 minutos, 2 quilômetros. Isso. Então, parece que... pouca coisa, né? São 4 etapas, mas olha, é puxado. E principalmente, assim, pra quem... Por exemplo, eu nunca fui fã de corrida. Então, você ter que correr 2 quilômetros em 12 minutos é muita coisa mesmo. Então, tem que ter um preparo mesmo, tem que ter uma cabeça muito boa pra saber superar acabar superando mesmo esses desafios. Outra coisa, assim, que eu não sei se você percebeu essa diferença, mas na prova objetiva, você tem o seu tempo ali. Então, você fez uma questão, ou você leu uma questão, você não sabe fazer essa questão, você pode deixar para depois, você pode deixar em branco, enfim, vai depender mesmo da sua estratégia, você tem seu tempo ali. No TAF, não, você só tem uma chance. E essa chance você tem que fazer de forma perfeita. Você tem que acertar, você não pode errar. E eu acho que, pra mim, o TAF é uma pressão e uma prova infinitamente mais difícil, óbvio, bastante diferente, do que a prova objetiva, né? Tem toda essa pressão justamente de você não pode errar, né? E é isso que é chato, que o fiscal tá ali, né? E você não pode errar. E ver outras pessoas errando.
e saindo, acaba que você, né, fica um pouquinho desesperado. Sim. Né? Assim, no nosso caso, a gente ainda foi o grupo de um horário mais cedo, mas a gente ainda viu, porque tinha um grupo anterior, então a gente, quando chegou na quadra, tinha umas meninas, uns rapazes fazendo. E foi o que eu falei, assim, tudo acaba afetando o seu psicológico, porque você vê as pessoas ali fazendo, aí você já começa a pensar, cara, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E é difícil, porque além da questão da resistência física, tem o teu emocional ali lado a lado e que você tem que trabalhar e se manter calmo, porque tá em jogo. É uma só vez, você não tem outra chance, né? Ou você não pode deixar para depois, por exemplo, não quero fazer a flexão agora, eu vou fazer daqui a pouco. Não, você tem que fazer naquele momento e é isso. Então, sim, eu acho que, assim, às vezes a gente pensa, mas a prova objetiva é difícil. É difícil. Você tem que estudar, você tem que se preparar. Mas a prova física é um conjunto de coisas em questão. Eu acho que você tem que estar muito mais preparado, eu acho. Eu, assim, particularmente, é a minha opinião. Eu também acho. E assim, o que eu falei lá no início, né? O propósito desse vídeo é compartilhar com vocês que é uma mensagem muito positiva. Não só de superação, mas também de vocês prepararem a mente de vocês e irem pro TAF de forma muito aberta. E pensar que existem outras pessoas ali que estão tão nervosas ou mais do que vocês, sabe? Então, o que vocês puderem fazer para tornar aquele ambiente um pouco mais leve, mais positivo, já ajuda muito no resultado, não só o seu resultado, mas no dos outros. E foi o que aconteceu com a gente. Porque eu tava tão nervosa que a Ingrid falou, olha, eu vou correr do seu lado na corrida de 12 minutos, porque eu tô de relógio, podia usar o relógio. E quando precisar acelerar, quando tiver no tempo, eu vou te avisando, até pra gente conseguir completar a prova em 12 minutos. E foi exatamente o que aconteceu. Na última curva, ela me falou, olha, tá com tempo, pode ir tranquila. Tanto que a gente chegou antes do tempo. Então, a ajuda dela foi essencial na minha aprovação. Se eu não tivesse ela ali do meu lado, eu não ia ter noção de tempo, eu não ia ter noção de ritmo, eu não ia ter uma noção de se eu estava indo bem ou não. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? É muito importante que a gente torne esse ambiente o mais favorável, o mais positivo possível, né? Então, no caso da Marcela, a Marcela chegou do meu lado toda nervosa. Eu tava muito nervosa também, mas tentei não transparecer isso. Eu acho que você nem se ligou que eu tava tão nervosa assim, né? E foi o que eu falei pra ela, eu tava com um relógio de corrida que calcula o pace médio, então em todos os meus treinos eu tinha essa média em mente, que eu sabia que eu conseguiria terminar nesse tempo sem grandes problemas. A corrida não é pra quem chega primeiro, a corrida é você terminar naquele tempo e é isso, fechou, você tá aprovado. E aí no caso a Marcela chegou pra mim antes da prova de corrida e falou, nossa, eu tô muito nervosa, eu não sei se eu vou conseguir. E a primeira coisa que eu falei pra ela foi, pensa positivo, já deu tudo certo. E depois eu falei, olha, eu tô com relógio, eu tenho o tempo médio, eu vou seguir nesse tempo, porque também é outro grande problema que eu acho que as pessoas fazem na hora da corrida. Não tem cronômetro lá, então assim, se você tem relógio, ok, se você não tem, você fica a Deus dará, porque você não consegue controlar isso, e a maioria das pessoas começam correndo muito rápido. O que acontece? Nem todo mundo consegue manter o ritmo depois, então acaba perdendo a força e caminhando, e às vezes acaba sendo reprovado por isso. E foi o que eu falei pra Marcela, eu falei, olha, eu treinei pra manter um ritmo médio, então eu fiz em 5.35 mais ou menos, durante todo o percurso, e eu falei pra ela, me acompanha, eu vou ficar do seu lado, que aí você vai saber que você tá no ritmo e você tá no tempo, a gente vai terminar dentro do tempo, tanto que a gente fez em 11h30. E foi o que aconteceu, a gente foi lado a lado durante todo o percurso. Às vezes eu dava, vamos Marcela, vamos! E eu acho que é isso, assim, apesar de nós sermos concorrentes, eu acho que eu ficaria muito feliz se alguém também chegasse, me motivasse, me ajudasse. Acho que acima de qualquer coisa somos seres humanos e estamos aqui para ajudar uns aos outros. Então, assim como tem um monte de gente que compartilha, assim como a Marcela, informações, dicas no YouTube que ajuda muita gente, eu acho que a minha forma de ajudar a Marcela foi ali na prova e que, graças a Deus, a gente conseguiu ser aprovada. Que lindo. Então, só pra gente resumir, né? Dicas básicas para um TAF. Treinar com muita antecedência, levar uma alimentação que ajude na sua resistência, no caso, uma banana, uma água, e tem um relógio para contar o tempo e faça estratégias de corrida, né? Sim. Para que você não canse e não se prejudique na hora da prova. E outra, tenha um tênis
que vai ajudar bastante, um tênis bom. A roupa mesmo. também, eu acho que conta muito, né? Porque eu vi muita gente com uma roupa que eu falo assim, cara, às vezes essa roupa na corrida pode prejudicar muito. Tem isso também. Porque no nosso dia fez sol, depois choveu, então você também tem que estar preparado pra tudo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários que a gente responde com o maior carinho. A Ingrid também, ela tem o Instagram dela, então ela pode conversar com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Enfim, a gente vai falando aqui na medida do possível, tá bom? E é isso, né? Um beijo, boa sorte pra todos os concurseiros e torçam por nós que a gente ainda tá aí na batalha por essa vaga. Então é isso, um beijo e até o próximo. Tchau!